Fala galerinha, professor Renato Silva, mais uma vez na área e hoje vamos falar sobre o D69, resolver problema envolvendo noções de volume SPAES 2024, nível elevado, depois da vinheta. É isso aí galera, sem mais delongas, vamos para aula, bora lá. Então galera, ao final desta aula você saberá, olha bem, então assim, quando a gente fala de volume de figuras planas, o que vai cair na tua prova é isso aqui, ó, tá? Então tu vai pegar questões que vai falar sobre o volume do cubo, o volume do paralelepípedo, o famoso bloco retangular e o volume do cilindro, beleza? Mais à frente a gente fala dessas formas e etc e tal. Então, seguinte, deixa eu te falar o seguinte, como é que vai ser a vibe de hoje? Primeiro eu vou trazer aqui o cálculo do básico, né, dessas três figuras, e depois eu vou resolver questões mais elevadas relacionando essas fórmulas. Por isso que hoje a aula é de nível elevado. Outro detalhe, aqui na descrição do vídeo tem o link para você baixar e baixar um TD para treinar. Eu não me recordo agora se tem todas as questões, mas enfim, tem algumas questões que eu vou resolver aqui que está no TD. Aí a ideia é o seguinte, acessa o link, baixa, se tiver questões que estão aqui, porque a ideia é o seguinte, é te dar uma orientação como é que eu resolvo questões sobre volume e tu tentar resolver. Você ficar só olhando eu resolvendo e você não treinar, isso não vai te ajudar, vai te ajudar, mas nada melhor do que você colocar a mão na massa, tranquilo? Então bora lá. No desenho abaixo estão representadas as dimensões internas de um depósito para armazenagem de milho, cujo formato é um paralelepípedo retângulo, aqui, tá? O volume máximo de milho que pode ser armazenado, nesse depósito é de... Então, assim, aqui tem um paralelepípedo, tá? E ele está pedindo o volume máximo. Então, vamos lá. Para resolver essa questão, você precisa da fórmula para calcular o volume de um paralelepípedo, que é essa daqui. VP significa o volume de um paralelepípedo. O que é o volume? Tu vai pegar, então, ó, tu vai encher isso aqui de milho, ó, tá? Ó. Tu vai encher isso aqui de milho, então o volume é isso aqui, ó, tá? Quando a gente fala de volume é porque a figura ela tem três dimensões, ela tem largura, comprimento e altura. Então na fórmula fica A vezes B vezes C, que são essas três medidas. Substituindo, não tem uma ordem certa para dizer quem é o A, quem é o B, quem é o C. Tu pega essas três medidas e multiplica, tá? Então vai ficar assim, ó, 4 vezes 4 dá 16, 16 vezes 8 dá 128. Então, o volume desse paralelepípedo é 128 metros cúbicos, tá? M3 significa metros cúbicos, tranquilo? Bora lá. Cilindro. Olha só, essa questão foi elaborada por mim, tá? Professor Renato Silva. Ó, uma lata de leite tem a forma de um cilindro, como mostra a figura abaixo. Considere π 3,14. Então veja bem, por que aqui trouxe essa consideração do π? Porque para calcular o volume de um cilindro a gente vai precisar do π, tá? Aí tem questões que tu tem que ficar ligado nessa informação. Tem questões que a questão vai pedir para tu usar só o π igual a 3 e outras vão pedir para você utilizar o 3,14, tá? O volume da lata de leite em centímetros cúbicos é... Então imagine que isso aqui é uma lata de leite, ela tem 3 centímetros de raio e 8 centímetros de altura. Então bora lá. Então como que é a fórmula para calcular o volume de um cilindro? A fórmula é o seguinte, é π, esse pontinho significa vezes, R significa o raio, que é isso aqui, ó, que é essa medida aqui, tá? E o H significa altura, que é isso aqui. Agora é só substituir e fazer conta. Então bora lá, ó. O raio é 3,14, porque ele pediu para você considerar o 3,14. O raio é 3, aqui ó, ao quadrado, e a altura é 8. Aqui primeiro tu vai ter que resolver a potência, que é 3 ao quadrado. Então vai ficar, ó, 3,14 vezes 3 ao quadrado é 9. Aqui é o seguinte, tu pode
fazer a conta que tu achar melhor. Aí, como tu tá assistindo essa aula com o professor Renato Silva, eu sempre te dou a dica seguinte: faz o que é o melhor para ti. Então, primeiro vamos fazer 9 vezes 8, que é 72, tá? Depois tu pega 3,14 e multiplica por 72. Quando tu fizer essa conta aí, eu não vou fazer aqui, lógico, tá? Para não perder, para o vídeo não ficar muito longo, mas tu pode pausar. Então tu pode pausar aí e fazer essa conta. Então quando tu fizer 3,14 vezes 72, tu vai encontrar 226,08 centímetros quadrados, que no caso vai ser o volume dessa lata de leite aqui, ó. Tranquilo? Beleza? Bola pra frente. Aí agora começou a brincadeira. Opa, vamos lá. Agora a gente vai começar a relacionar as duas fórmulas, né? Que a gente já trabalhou aqui sobre cilindro, relacionando com o paralelepípedo, etc e tal. Então, olha só. Uma substância está armazenada em um recipiente no formato de um paralelepípedo retângulo e ocupava toda a capacidade desse recipiente. Essa substância foi completamente transferida para o recipiente de formato cilíndrico. As medidas internas desses dois recipientes estão indicadas no desenho abaixo. Então veja bem, o que acontece aqui, tá? Então, ó, a gente tem, deixa eu mudar aqui a cor, a gente tem uma substância que está aqui, ó, nesse recipiente aqui, ó, todinha. Esse recipiente está cheio e ela vai ser transferida para esse recipiente. Lógico que eles têm formatos diferentes. A grande questão é: a capacidade máxima restante desse cilindro após a transferência dessa substância é de... Então veja bem, a questão quer saber o seguinte: quando tu pegar a substância que está nesse recipiente e transferir para cá, vai sobrar espaço, porque a questão já está dando esse feedback, né? Ó, qual é a capacidade máxima restante desse cilindro? Então, se ele está dizendo que vai restar uma capacidade máxima restante desse cilindro, é porque essa substância que está aqui não vai encher esse outro recipiente totalmente. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai ter que calcular o volume das duas figuras. Então, primeiro a gente vai calcular o volume do paralelepípedo, que a gente já viu na lâmina anterior. VP é o volume do paralelepípedo, que é A vezes B vezes C. Se você multiplicar essas três medidas aqui, então vai ficar, ó, 2 vezes 3 vezes 4, que são essas medidas. Então o volume do paralelepípedo aqui vai ser 24 centímetros quadrados. Agora vamos calcular o volume do cilindro, né? Ó. Então, ó, π, ele está pedindo para a gente utilizar o 3,14 vezes r ao quadrado vezes a altura. Lembrando aqui, ó, o r aqui, ó, já está dado aqui, ó, é 2, que é o raio, e a altura é 5 metros, tá? Então, substituindo, ó, primeiro a gente vai resolver a potência. 2 ao quadrado vai ser 4, né? Então, vai ficar, ó, aí aqui eu vou fazer essa conta aqui. Você pode pausar o vídeo e tentar resolver aí da sua melhor maneira possível. Aqui eu estou fazendo direto. Então eu fiz, ó, 4 vezes 5 dá 20. E multiplicando 3,14 vezes 20 dá 62,8. Aí se você observar, tem uma alternativa C aqui, tá? Ó, isso aqui se chama um distrator, tá bom, gente? Ó, se tu observar, ó, essa resposta que tu achou aqui, ó, ela tá aqui, tá? Ó, mas é um distrator, tá? 62,8 é o volume do cilindro. Ele não quer isso, ele quer o que vai restar, ó. Eu quero saber o que restou. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o volume do VP e subtrair do volume do VC, tá? Ou seria o contrário, né? Então, a gente vai pegar o volume do cilindro e subtrair do volume do paralelepípedo. No caso, vai dar 38,8, que seria a alternativa A, ou seja, é o que vai restar de espaço aqui no cilindro. Tranquilo? Não compreendeu? Dá pausa no vídeo, volta e assiste novamente, tá bom? Bola para frente. Olha o avião.
Olha a questão massa. Um aquário possui o formato de um bloco retangular, cujas dimensões de base são 50 centímetros, 20 centímetros e a água contida em seu interior está atingindo um nível de altura 15 centímetros. Mergulhando a seguir 5 bolas coloridas de metal de volumes iguais, o nível de água do aquário atinge uma altura de 25 centímetros, figura 2. Calcule o volume em centímetros cúbicos ocupado por cada bola. Então, vamos entender a questão. O que que acontece? Nesse aquário aqui, tá? Ele tem essas dimensões e a água que está aqui, ó, tá atingindo uma altura de 15 centímetros. O que foi que aconteceu? Foram colocadas dentro desse aquário 5 bolas de metais, aqui estão elas, e elas têm volumes iguais. Quando essas bolas foram colocadas, a altura da água aqui, ó, passou para 25 centímetros, tá bom? Vou dar um zoom aqui para tu enxergar melhor, tá vendo? Olha o que aconteceu. Aqui era 15, quando foram colocadas as 5 bolas, o volume da água, que a altura aumentou para 25, tá? Então, como é que a gente vai resolver essa questão? Então, veja bem, ó, a solução aqui vai ser o seguinte: a gente vai calcular o volume desse segundo aquário aqui, só que a gente vai usar as seguintes dimensões, ó. A gente vai usar o 50, o 20 e vai usar o 10. Da onde foi que saiu esse 10? Porque a gente vai pensar assim, ó. Antes de colocar as bolas, a altura da água era 15. Quando a gente colocou as bolas, o volume foi para 25. Então, aumentaram 10 centímetros de altura. Quando eu calculo o volume desse aquário com essas bolas, a gente chega a 10.000, né? Porque, ó, 5 vezes 2 são 10, 10 vezes 1 são 10 e eu tenho 3, ficam 4 zeros aqui na jogada, então ficam 10 centímetros quadrados. E eu tenho essa resposta aqui, ó. Só que isso aqui novamente é um distrator, ó. Isso aqui é para matar a galera no dia da prova, ó. Tá vendo aqui, ó? É um distrator. Porque isso aqui é o volume que a gente está encontrando aqui, ó. Tá? Só que a questão não quer isso. A questão quer o volume de cada bola, ó. A questão quer o volume de cada bola. Então, agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai pegar esses 10.000 e vamos dividir por 5 bolas. Se eu pego 10.000 e divido por 5 bolas, significa que cada bola vai ter 2.000 centímetros cúbicos. Tranquilaço? Vamos lá, mais uma questão agora falando sobre o cubo, né? Observe a figura abaixo. A expressão que melhor representa o volume desta figura é, então, nós sabemos que o cubo é formado por faces quadradas, né? Então, o valor da aresta aqui é raiz de 3. Então, ó, para eu calcular o volume de um cubo, a fórmula é A elevado a 3. Esse A significa aresta. Opa, deixa eu voltar aqui, perdão, deixa eu voltar, pronto, ó. Então, deixa eu voltar aqui, ó, pronto. Então, a aresta é isso aqui, ó. É a largura, a altura e o comprimento, tranquilo? Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Então, a gente vai pegar esse A, que é o valor da aresta, e elevar a 3, tá? Quando eu faço isso, eu vou chegar aqui. Então, vai ficar 3 elevado a 3, tá? Só que quando você olha para as alternativas, você não tem nada disso. Aí eu vou relembrar para você uma propriedade dos radicais que fala o seguinte, ó. Quando você tiver um radical que aqui dentro o radicando aqui, ó, tiver um expoente igual ao índice do radical, você pode cancelar e tirar esse número aqui para fora da raiz. Aqui, ó, quando não aparece número, porque a gente está falando de raiz quadrada. Então, aqui você tem um 3 e aqui você tem um 2. Então, não posso usar essa propriedade aqui. Mas eu posso escrever isso aqui, eu posso escrever o 3 elevado a 3 de uma outra maneira, fazendo com que apareça 2. Então, eu posso escrever assim, ó. 3 elevado a 3, eu posso escrever assim, ó. 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 1, tá? Posso escrever assim. Agora, como aqui não aparece número, é porque o índice é 2. Então, tu concorda comigo que esse 3 aqui, ó, ele vai poder sair para fora porque ele está elevado a 2, ó.
tá? Então esse 3 aqui ele vai saltitar para fora do radical e vai sobrar lá dentro 3 raiz de 3. Então, ó, a resposta final é a alternativa A. Ó. A forma mais simplificada de representar essa questão é 3 raiz de 3 metros quadrados. Tranquilo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra gente. Boa. Um queijo tem forma cúbica com 5 centímetros de aresta. Se o queijo for cortado para aperitivo em cubinhos de 1 centímetro de arestas, quantos cubinhos serão obtidos? Então, ou seja, tu tem um queijo no formato de um cubo, cuja aresta é 5 centímetros. Tu vai cortar esse queijo em cubinhos que ele vai ter 1 centímetro de aresta. Quantos pedaços nós vamos conseguir formar igual a esse aqui? Então, veja. Simples, ó. Então, ó. Primeiro, a gente vai calcular o volume do queijo todinho, né? Então, o volume do cubo vai ser A, que é a aresta elevado a 3. Então, se a aresta é 5, então vai ficar 5 ao cubo, que é igual a 5 vezes 5 vezes 5, que dá 125. Aí tu tem que entender o seguinte, ó, que o volume 2, que é do cubinho pequeno, se esse cubinho pequeno tem 1 centímetro de aresta, então vai ser 1 elevado a 3, que é 1. Então eu vou pegar, então o que vai acontecer? Então a gente vai pegar o volume, opa, deixa eu voltar aqui. Então a gente vai pegar o volume 1 e dividir pelo volume 2, tá? Então, o volume 1 é 125, dividido pelo volume 1, que dá 125. Aqui a marcação saiu um pouquinho, né? Ó. Então, é a alternativa C, tá? Então, a gente vai conseguir gerar 125 pedacinhos, tranquilo? Uma piscina mede 6 metros de comprimento por 2,5 de largura e 2 metros de altura. A capacidade máxima de água desta piscina em litros é... Então, bora lá. Então, veja bem, essa questão é o seguinte. Primeiro, a gente tem que calcular o volume da piscina e depois dizer quantos litros de água são necessários para encher essa piscina. Então, vamos lá. O volume do paralelepípedo, a gente já falou hoje. Então, vai ser multiplicar essas 3 dimensões. Então, ó, veja, quando eu pego 2 e multiplico 2,5, dá 5. 5 vezes 6... dão 30. Ainda bem que ele não colocou o 30 aqui, ó, para não confundir, né? Ó. Então você fala assim, eu calculei. Muitos alunos aqui que não prestam atenção, primeira coisa seria fazer esse passo, aí ele olha para cá, não encontra. Pode ser até que ele acertasse, né? Chegando aqui, eles, por uma questão de intuição, marcariam o item D, que é o nosso gabarito. Aí atenção, ó, para cada 1 metro cúbico, são equivalentes a 1000 litros. Ou seja, se essa piscina aqui, ó, tem um volume de 30 metros cúbicos, então a gente vai pegar o 30 e multiplicar por 1000, que vai dar 30.000 litros, tá? Então, o nosso gabarito é a alternativa D de dado. Tranquilo? E aqui, né, ó, observe as dimensões internas da jarra de suco da figura a seguir. Quantos decímetros cúbicos no máximo essa jarra pode conter? Então, veja bem, essa questão, ela quer que você calcule o volume dessa jarra e depois transforme a medida que está em centímetro para decímetros cúbicos. São 2 cálculos. Então, o primeiro é calcular o volume da jarra. Está aqui a fórmula, a gente já viu várias vezes nesta aula. Então, calculando aqui, ó, que são 15 vezes 10 vezes 10... a gente vai chegar num valor de 1.500 centímetros cúbicos. Só que agora preste atenção. Atenção! Quando eu olho para cá, eu não encontro esse valor. Por quê? Olha aqui, ó, quantos decímetros cúbicos, né? Então, eu tenho que transformar esse número para decímetros cúbicos. Atenção! Como é que eu faço isso? Aqui eu trouxe a reta, né, que corresponde as medidas em metros, em os múltiplos e submúltiplos do metro cúbico. Então veja, quando tu tem uma medida que está em centímetros cúbicos e tu quer voltar para decímetro, olha aqui a indicação, ó, voltar significa dividir, cada casinha você divide por 1000. Então a gente vai pegar esse valor, que é 1.500 e dividir por 1000. Vai dar 1,5, que no caso é a mesma coisa de 1,50. Então, nosso gabarito
é 1,50 decímetros cúbicos. Tranquilo? Finalizando a nossa aula, eu espero ter contribuído, galera. Deixa aquele like, se inscreve no canal do professor Renato Silva e até a próxima aula. Fui!